A projeção para a inflação brasileira subiu para 5,96% em 2023, de acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O percentual para a taxa de juros, a expectativa até o final do ano, em 12,75% ao ano. Hoje estamos com 13,75%. E para falar mais sobre esse cenário econômico, nós vamos receber agora o CEO e sócio da FMB Investimentos, o Fernando Bento. Fernando, muito bom dia. Nessa estimativa do Banco Central, né? Como é que você avalia todo esse radar econômico brasileiro? Estamos esperando, claro, os brasileiros, aquela tendência de baixa, mas ao que parece, infelizmente, ainda não teremos essa notícia boa em relação à inflação. Muito bom dia ao senhor. Bom dia a todos. É verdade, né? A gente tem, nesse momento, uma certa perspectiva positiva mais para o final do ano, mas não deve ser imediato, né? Como o governo tem tentado, né, implementar na sua agenda, tentado forçar bastante a queda de juros, mas esse tema é um tema sempre delicado e você não adianta, não consegue mais fazer isso na canetada, então você precisa de fato que a melhoria venha, e a previsão que tem agora no relatório Focus é de 12,75 no final do ano, que já prevê alguma queda. Para muitos no mercado, inclusive, isso é uma visão otimista. Talvez o Banco Central tenha ainda que permanecer com juros a 13,75 com um pouco mais de tempo, até conseguir, de fato, ter um impacto maior na expectativa inflacionária. Mas, de todo jeito, a gente fica sempre, como você comentou, a gente fica na torcida para que tenhamos resultados mais positivos e que permitam, né, aí para o Banco Central iniciar aí a tão esperada queda nos juros. Fernando, agora a pergunta do nosso comentarista, o Cristiano Vilela. Fernando, bom dia, satisfação falar contigo. Fernando, essa perspectiva apontada pelo Boletim Focus de uma pequena redução de 1% para a taxa de juros até o final do ano, ela vai na contramão com a ata do Copom, que foi trazida a público nos últimos dias e que colocou ali uma expectativa talvez de manutenção da taxa de juros. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, é verdade, assim, acho que em certa medida ainda não tem uma boa comunicação, alguma coisa, né, precisa se ajustar no meio do caminho. De fato, pela ata, né, que saiu bastante dura, não existem ainda condições para, nesse momento, e olhando à frente, né, ter essa queda de juros. Mas o que existe é uma expectativa de que, se esse cenário mudar no tempo e até o final do ano, isso possa permitir que o Banco Central venha a reduzir, mas aí já mais próximo do final do ano, né, não tão já. Acho que essa, para mim, é algo que está um pouco mais claro. Quer dizer, me parece que é muito improvável que nas próximas reuniões já ocorra essa queda aí nos juros, né, por conta de algum dado econômico, como a expectativa inflacionária melhore. Acho que é improvável que isso aconteça, mas que é mais provável que aconteça no final do ano. Então, para mim, o que o relatório Focus está dizendo é que existe sim essa expectativa, mas ela não será tão já e se ocorrer, será mais próxima aí das reuniões aí do final desse ano. Então, essa é a expectativa. Mas não tem nenhuma garantia que isso ocorra, né? Nós precisamos, de fato, colher aqui alguma melhora, e acho que o que mais incomoda o Banco Central nesse momento é justamente a expectativa inflacionária, né? Você criar um clima, um ambiente de negócios com mais confiança, de tal forma que os agentes de mercado acreditem que a inflação estará mais baixa mais à frente, né? Então, acho que é um grande ponto que o Banco Central está olhando e vai esperar ter essa melhora na expectativa aí inflacionária, que inclusive é coletada pelo relatório Focus que a gente acabou de comentar, né? Para poder aí sim dar esse passo de redução de juros. Fernando, em relação ao arcabouço fiscal, né? Havia uma grande expectativa, foi apresentado quinta, houve uma boa reação, na sexta já houve uma reavaliação. Até que ponto o arcabouço fiscal, o novo teto de gastos mesmo, ele terá esse poder de, inclusive, trazer a inflação aí para o centro da meta e reverter, né, hoje a tendência ainda de manutenção da taxa Selic? Olha, o arcabouço fiscal, de fato, ele apresentou, né, na hora que veio a público para o mercado, teve um impacto mais positivo.
Ele foi positivo porque, na minha visão, existia uma incerteza, uma insegurança do que viria. E a gente escutava muito pela imprensa justamente essa briga interna dentro do governo. Tem uma ala que é mais desenvolvimentista, digamos assim, mais alinhada a temas políticos, que queria ter aí uma capacidade de gasto ainda maior, e outra área aí representada pelo ministro da Fazenda, o Haddad, que gostaria de colocar alguns limites maiores aí com relação a gastos, né? Assumindo ainda que nós estamos num governo que tem a tendência a gastar mais, né? Então, por ter saído, né, digamos assim, uma medida ainda, né, uma medida, uma apresentação em PowerPoint, né? Não temos o texto ainda que vai ser discutido, então tem bastante desafio pela frente. Mas no que foi apresentado, deu um certo alívio no início, né? Olha, legal, acho que o que aconteceu, o que apresentou, mostrou um certo equilíbrio dentro, né, ali do governo que poderia aí o Fernando Haddad apresentar. Então não veio, tirou digamos assim, da mesa aquela incerteza de vir algo ruim em termos de controle de gastos, né, o pior em termos de controle de gastos. E no dia seguinte veio aí justamente aí as dúvidas. Olha, existiu, né, uma apresentação aqui razoável com relação aí a controle de gastos, mas ele tem uma certa expectativa de crescimento de receita que é desafiador para ser atingido, né? Não é impossível, mas existem desafios importantes aí para o governo. Isso para qualquer governo, então, que esteja no poder, conseguir fazer esse incremento de receita que, em alguma medida, vai ter que aumentar, né? Aí a arrecadação, ele vai dizer que não está aumentando alíquotas de impostos, mas vai ter que aumentar, talvez aí reduzir a isenção fiscal, já sinalizou que vai taxar, né, apostas online, mas isso ainda parece pouco para 150 bilhões que ele quer, que o governo diz que pretende aumentar de receitas, e é um tema importante e difícil. Então, digamos assim, eu acho que o primeiro passo foi dado, ele foi positivo, mas ainda há muita incerteza agora com relação aos próximos passos, que é a discussão no Congresso, a aprovação e a capacidade do governo de negociar, de incrementar aí a parte de receitas. Não vai ser fácil. Agradecemos então o Fernando Bento, que é CEO e sócio da FMB Investimentos, fazendo uma sua análise em relação ao arcabouço fiscal e também toda essa questão que envolve a inflação. Muito obrigado, Fernando. Um ótimo dia para você. Obrigado a vocês. Bom dia. Bom dia.